as redes sociais usam os nossos amigos pra vender coisa pra gente, né? No final é isso, né? Eles sequestram os nossos amigos, porque quem é que quer sair com você? Se você mandar uma mensagem pra todos os seus melhores amigos agora, falando, vamos fazer alguma coisa hoje à noite, quantas pessoas vão te responder falando, vamos? 5% no máximo. Agora, se você catar e abrir o seu celular, sabe que tá todo mundo fazendo, você pode conversar com todo mundo na hora que você quiser. Você tem um acesso fácil por mensagem, não acesso físico. Você tem um acesso fácil via internet aos seus amigos. E esse acesso fácil via internet aos nossos amigos traz essa falsa sensação de proximidade, que a gente também já discutiu várias vezes aqui, e que faz a gente se manter na rede social. Eu fiquei 4 meses sem o Instagram e eu só voltei porque eu senti falta dos meus amigos. Você acha que eu voltei porque eu tava com saudade de ver o post da Coca-Cola? Óbvio que não. Eu voltei porque eu sentia que eu estava desconectado de muitas pessoas que eu gostava. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com eles, Victor Alexandre e Caroline Ferradosa, que vocês já conhecem, e o nosso papo aqui hoje vai ser sobre Instagram. A gente vai falar sobre como a população brasileira entende e enxerga o Instagram, tá? Mais uma vez com uma pesquisa da Opinion Box, nossa queridíssima Opinion Box, que tá sempre por aqui com a gente. A Carol, a maior fã, a fã número 1 da Opinion Box, está feliz por a gente trazer a Opinion Box aqui mais uma vez. O que a gente vai falar, Victor, nesse episódio? Então, olha só, primeiro a gente começa aí trazendo um pouco da metodologia, né, de como a Opinion Box fez, de com quem ela conversou para trazer essa pesquisa. Depois a gente traz aí a força do Instagram, que tem se consolidado cada vez mais no nosso cotidiano como a rede social que a gente mais usa. Depois a gente fala sobre como as pessoas utilizam essa rede especificamente, os recursos mais utilizados, monetização dentro da plataforma, relacionamento com marcas, sentimentos dos usuários com o Instagram, e aí depois a gente vai ali para aquela conversa final onde a gente traz as nossas considerações sobre tudo que a gente debateu durante o episódio. Perfeito, e antes da gente começar eu queria fazer aquele papel de sempre lembrar vocês de seguirem as nossas redes sociais. Como estamos falando no Instagram, não poderia deixar de lembrar de seguir a gente no Instagram. Nosso Instagram está lá como GKPBcast. No nosso perfil saem todos os cortes, as novidades, vocês também conseguem sugerir pautas. No YouTube estamos como GKPB, o nosso canal mudou, antes era Geek Publicitário, estamos passando por um rebranding. Um novo momento. É um novo momento. Um novo momento. O rebranding vem em breve. Esse é o ano, entendeu? Então, maratonem lá os nossos vídeos, fiquem por dentro de tudo. E vocês também conseguem acompanhar o GKPBcast lá nas plataformas de podcast. Então, Deezer, Spotify, Apple Music. Joga lá GKPBcast que vocês vão ficar por dentro. E eu já profetizei aqui que quem ouve e acompanha a gente recebe aumento. Será que a pessoa já recebeu o aumento? Já. Já? Não tive nenhum relato, mas vamos colocar que sim. Se você teve se você que consome o nosso conteúdo já teve um aumento aí nesse meio tempo, avisa a gente pra gente poder ter aqui o nosso case de sucesso. Exato. Pra Carol e queria lembrar também aqui, deixar o Instagram do nosso querido Opinion Box, né? Nada mais justo. opinionbox.pesquisas. Segue eles lá também. Sigam eles que eles devem soltar todas as pesquisas lá. Eu vou começar a seguir agora também. Por isso que eu coloquei que devem. Nem tinha necessidade dela falar que não seguia ainda, mas ela preferiu falar. A gente é honesto com o nosso público. Não, vai cortar, não. Somos honestos com vocês aqui agora o tempo inteiro. Ela não seguia. Sigam a Opinion Box, viu, Carol? Mas o que importa é que a gente fala bem, né? A gente sempre fala bem da Opinion Box. E sempre aqui. dá os créditos. Por mais que a Carol não siga, e nunca nem tinha pesquisado, não sabia nem o arroba deles, a gente fala bem. Será que a Opinion Box segue a gente? Acho que eles não seguem a gente também, então tá tudo bem. SDV Opinion Box. SDV. Fazia uns 5 anos que eu não escutava SDV. Eles seguem nossos concorrentes e não seguem a gente, Carol. Bom, vamos... Não sigam opinionbox.pesquisas, tá? Não, vamos chamá-los pra vir aqui. Vou chamar uma porra. Ué, às vezes eles vão já lá agora foram no concorrente, não segue o concorrente? Às vezes eles já foram lá. Se eles já seguem o concorrente, que vão lá no episódio do concorrente, conte com o episódio do concorrente. Cancelou esse episódio, tá cancelado, não tem mais episódio. Depois da vinheta, você, que não é o Opinion Box porque não segue a gente e não consome o nosso conteúdo, vai acompanhar aí o resultado da pesquisa Relatório Instagram 2026. GKPBcast.
Começando aqui, vamos falar um pouquinho sobre metodologia, que eu gosto dessa parte aqui da metodologia. Foram 1.102 pessoas usuárias de Instagram entrevistadas pela internet em dezembro de 2025. E aí a gente vai vendo aqui sobre essa parte da amostra, né? Então, o sexo foi 56% mulheres e 44% homens. A região, 8% norte, 23% nordeste, 11% centro-oeste, 41% sudeste e 17% sul. E aqui na faixa etária, a gente tem então de 16 a 29 anos, 23%, de 30 a 49 anos, 48%, de 50 anos ou mais, 29%. As rendas familiares aí das classes sociais, né, AB 19% e CDE 81% dessa amostra deles. A gente deu uma olhadinha aqui no IBGE, não é exatamente os números do IBGE aqui, mas são principalmente a parte das regiões aqui, ela está bem parelha com o IBGE. A gente também pode fazer muitos recortes aqui dentro sobre recorte de pessoas que usam internet, recorte de pessoas que usam o próprio Instagram, que é a base aqui que eles estão utilizando, né? Então, a gente imagina aqui que é uma amostra muito representativa da população brasileira pelos dados que eles dão aqui, né? E aí, falando aqui pelo contexto por trás dos dados, tem uma informação que é bem legal, que eles falam que no Brasil a plataforma já soma mais de 141 milhões de contas em 2025, exercendo influência direta sobre hábitos de consumo, comportamento digital e a relação entre marcas e pessoas. A gente já começa então com a nossa primeira pergunta aí da pesquisa, né, que é qual a rede social que você mais utiliza. E aí aqui eles falam que respondem todos que usam alguma rede social, independente de usar o Instagram. Aqui fica meio confusa essa história, porque no final das contas eles assumem que as pessoas que responderam a pesquisa são usuários do Instagram, né? Mas aqui eles não estão perguntando qual que é a rede social você usa, ou se você... qual é a única rede social que você usa, não, é qual rede social você mais utiliza. Então, as pessoas podem usar o Instagram, podem usar várias outras, né? Exato. Primeiríssimo lugar, com 56%, nem sentindo cócegas do YouTube, que é o segundo, está o Instagram, né? E é impressionante. Acho que também no dia a dia a gente percebe um pouco disso do Instagram, né? O Instagram é notavelmente a rede social queridinha do brasileiro, né? Sim, a gente tem aquele outro ponto que eu acho válido retrazer aqui, né? Porque graças à cidade de São Paulo a gente tá regravando esse episódio aqui, porque a primeira vez teve um apagão, a gente perdeu. Mas o Matheus tinha falado no episódio anterior, que era esse mesmo episódio, de como o Instagram, ele nasceu como uma rede social já voltada inteiramente pro celular. E aí, desde que surgiu o smartphone, a gente já tinha lá o modelinho do Instagram, as pessoas já vinham, basicamente, a primeira coisa que fazia quando pegava o celular era instalar o WhatsApp e Instagram. E aí instala o WhatsApp, instala o Instagram, e desde então o Instagram nunca mais foi desinstalado do celular, né? Muita gente consome aí esse aplicativo até hoje. Eu acho que eu consumo desde essa época. Tem uma curiosidade, que tem uma galera que é muito jovem e não vai lembrar do surgimento do Instagram, mas eu estava lá, vivíssimo. Eu tinha acabado de ter o meu primeiro smartphone, meu primeiro smartphone já foi um Android. Eu nunca usei iPhone, mas o Instagram ele era exclusivo para iPhone. Ele foi exclusivo para iPhone durante muitos anos. Eu não sei quando é que o Instagram foi criado. O Instagram foi criado em 6 de outubro de 2010 e era só para iPhone. Parecia uma eternidade, mas ele foi lançado em 2011 só para Android. E em 2011, quando ele foi lançado para Android, foi quando foi uma explosão. Porque ali dentro do iOS... Óbvio, era muito popular nos Estados Unidos, né? O iOS é o sistema operacional mais utilizado nos Estados Unidos, porque o iPhone é muito popular nos Estados Unidos. Mas no Brasil, não. A penetração hoje de Android no Brasil é de 90%. Então imagina, se o Instagram tivesse ficado só para iPhone, hoje a gente não teria nem como ter esses números aqui. Mas o que eu queria falar foi que na semana que o Instagram foi lançado para Android, ele bombou de uma forma inacreditável, porque as pessoas estavam com aquela demanda reprimida do usuário do Android. E assim, sei lá quanto tempo passou, mas foi questão de 2 meses a Meta anunciou a compra do Instagram, que até então era um aplicativo independente que não pertencia à empresa, que também nem chamava Meta na época, era só o Facebook. Mas essa possibilidade, esse fervor em cima do Instagram... foi um momento ali de o Zuckerberg falar, olha,
acho que meus bilhões de dólares podem trazer essa empresa aqui pra gente tentar fazer o negócio acontecer, né? E aí a gente tem essa massificação do Instagram com os usuários de Android, e aí o Instagram no Brasil deslancha a partir de 2011, 12 por aí, que aí é esse momento aí que o Victor falou, né? Que o WhatsApp também bomba, a gente já falou aqui, principalmente naquele episódio com o Tássios, do fator WhatsApp no Brasil, porque o Instagram é um fenômeno mundial, mas o WhatsApp é um fenômeno especialmente em alguns territórios, e o Brasil é um desses territórios, porque o nosso SMS era caro pra um cacete, né? A gente tinha que comprar para fazer ligações e para mandar mensagem, a gente às vezes comprava, tinha que... minha mãe tem o chip da Claro, o meu precisa ser Claro também, porque, né, precisa ser a mesma operadora para ficar mais barato, né? Ou ficar de graça, ou ficar mais barato. Eu lembro de empresa de telefonia, de telemarketing, as empresas tinham um esquema de ter sistemas, onde tinha um sistema que identificava pelo início do telefone qual era a operadora do telefone, e quando esses telemarketers faziam a ligação, eles digitavam um número, e então o sistema escolhia a operadora, porque a empresa de telemarketing precisava ter o chip de cada operadora para pagar mais barato nessas ligações de telemarketing. Não, parece que a gente tá falando de 50 anos atrás, 1813. Né? Assim, tão arcaico, Sim, e aí o WhatsApp cresceu muito no Brasil e ficou o WhatsApp e Instagram, acho que até hoje, né? São os dois aplicativos. Se o WhatsApp tivesse aqui como uma rede social, ele provavelmente estaria na frente do Instagram, porque o brasileiro ama o WhatsApp. Né? Exato, sim. Exato. Mas a gente já trouxe isso em alguns outros episódios, que o WhatsApp não é visto popularmente como uma rede social, né? As pessoas veem muito mais como um meio de contato ali, né? Um meio de contato direto. E o Instagram também entra muito nessa frente. Acredito que isso também facilite ele estar nessa primeira colocação disparado aí, né? É muito fácil criar conversas com seus amigos, familiares, enfim, através do Instagram, porque a gente tem a questão dos stories, do direct, e fica muito mais fácil manter ali uma convivência, né? Super. Eu acho que o trunfo do Instagram é o Story. Porque o Story é o que gera conversa no dia a dia. Não adianta, gente. Eu já também falei isso em outros episódios aqui. Eu fiquei sem Instagram uma época, daí as pessoas falavam assim pra mim: tô em São Paulo, você não viu, não? Falei: não vi, ué. Tipo, a televisão, o Instagram, que fica o dia inteiro passando a vida das pessoas que estão em volta da gente, tava desligada, né? E aí você não sabe onde as pessoas estão, você não sabe o que elas estão fazendo, e você não tem essa história de gerar conversa, né? E tem o fato de que os stories permitem isso, que é de você já ter essa pressuposição de que sabem aonde você está e o que você está fazendo. Sim. Então você posta da sua viagem, você espera que as pessoas saibam que você está viajando. Naturalmente, isso cria na gente também essa sensação de que a gente está sendo assistido ali o tempo todo, porque é muito da história desse daily, né? Que também vocês discutiram bastante no episódio de vocês. Exato. E aí a gente vai para o segundo lugar, que é um outro tema que a gente já falou aqui também no podcast, que é o YouTube, né? O YouTube com 19%, que vai dominando aí mais a parte das televisões, né? Da galera, vai ficando no momento ali na hora do almoço, vou procurar alguma coisa para assistir e vou colocar no YouTube para deixar rodando, né? E acredito que o Shorts pegou também muito no celular, né? Então, esses 19%, acredito que também sejam apoiados nesse crescimento do Shorts. O YouTube viu como uma frente lucrativa esses vídeos curtos e tem investido cada vez mais na usabilidade do próprio aplicativo, né, para o mobile, esse vídeo ser muito mais fluido, né? Então, isso também tende esse comportamento de preferência pelo YouTube. Tem outras coisas, né, que a gente pode falar aqui. O fato do TikTok, ele parece que faz mais barulho do que realmente ele entrega, né? Mesmo naquelas outras pesquisas que a gente falou também, o TikTok me parece algo mais nichado, né? Nichado com públicos mais jovens e nichado também, acho que para alguns segmentos, principalmente nesse da comunicação que a gente tá, o TikTok também tem sido muito forte. Mas o TikTok enfrenta uma resistência boa do YouTube e do Instagram ali para continuar crescendo e para... Óbvio, isso não significa que só 9% utilizam o TikTok, mas significa que o TikTok é a rede preferida de 9% das pessoas, né? E eu acho relativamente baixo se a gente pensar que o TikTok já está aí há um bom tempo, que já se ouve falar dele há um bom tempo e que ele já talvez nem esteja mais nesse momento de crescimento. Acho que ele está no momento mais de maturidade já, o TikTok. Eu não imagino ele também crescendo muito além disso, a não ser que seja
uma questão mais geracional mesmo, que vai girando, né? Do tipo, tá, as gerações Facebook vão morrendo e vão vindo as gerações que são mais TikTokers. Mas aí, daqui a pouco vai ter o novo TikTok, que vai ser um outro aplicativo que vai enfrentar o TikTok para pegar esse novo público também. Exato. Mas eu acho que se a gente comparar com os anos de vida dos que estão acima deles, a porcentagem deles é ainda consideravelmente positiva, né? Eu concordo com os pontos que você trouxe, também não imagino eles expandindo muito, mas eles têm uma presença considerável. Acho que também tem um recorte, né? A gente falou de faixa etária. A faixa etária majoritária aqui é de 30 a 49 anos, né? Deve ser por isso. Também tem esse fator aqui. Depois a gente tem Facebook com 8%, Kawaii com 3%, Twitter com 2%, LinkedIn com 1%, Pinterest com 1% e Blue Sky. Aí acho que eu só queria comentar do Kawaii, né? Que eu já comentei com vocês também que eu tenho acompanhado muito o Kawaii desde que eles chegaram aqui no Brasil. Eu acho que o Kawaii tem ido para tem feito um movimento muito interessante de tentar compreender o brasileiro e tentar compreender o brasileiro inteiro, o brasileiro de todos os lugares do Brasil, o brasileiro do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste e do sul. Eles têm feito muito esse trabalho de uma forma que talvez até nós brasileiros mesmos fizéssemos com um certo preconceito, né? Porque às vezes a gente vê um vencedor do prêmio Kawaii que você fala, Jesus Cristo, por que é essa pessoa que está vencendo? E no fim é uma visão muito centrada no Sudeste, no que a gente produz de conteúdo aqui, né? E eu acho que eles também fizeram um trabalho muito bom. Primeiro, eles seguiram a mesma fórmula do sucesso do TikTok, foram fazer as mesmas coisas que o TikTok fez, então vai patrocinar evento, vai patrocinar BBB, vai fazer todo o movimento que o TikTok fez aqui, que é muito mais difícil de ser feito a partir do momento que o TikTok já fez esse movimento, né? Mas eles vão começar a tentar entender, que aí é onde eu acho que é o ponto mais relevante do Kawaii, é tentar entender onde a gente é forte, né? Então a gente é forte com as nossas novelinhas, então vamos potencializar essas novelinhas, vamos dar um nome para essas novelinhas de Telekawaii e vamos fomentar essa indústria de criadores dessas novelinhas, né? Eles criaram um negócio, cara, que a Globo, que é simplesmente uma das maiores produtoras de telenovela do mundo, que exporta novela para o mundo inteirinho, né? Que tem novela fazendo sucesso na Rússia, copiar a estratégia do Kawaii, porque aquilo ali parecia muito interessante e vem se desenhando como o futuro da dramaturgia também, né? Coisa que a gente nem imaginava, né? Você vê a TV aberta sofrendo com audiência nos últimos anos, a gente também já falou disso aqui em alguns outros episódios, e o Telekawaii surgindo como essa possibilidade. E interessante também, eu tenho ouvido e visto muita gente falar que tá assistindo essas novelas do Globoplay lá, dessas microdramas, né? Uhum. Esses microdramas aí que tem gostado do conteúdo. E, de novo, eu não sei se a gente estaria falando disso se o Kawaii não tivesse feito esse movimento muito relevante que eles fizeram. Concordo. E também tem outro ponto que eles entenderam que para a rede social ser relevante para os usuários, ela precisa estar populada qualitativamente, né? Então, eles trouxeram esse apoio de creators, contratando até essas pessoas para estarem lá durante um período específico, para chamarem as suas comunidades e essas pessoas também conhecerem o restante do universo que o Kawaii oferece, né? Então, as novelinhas, as dicas, essas questões do dia a dia, que para muitos podem parecer iguais a Instagram e TikTok, mas a gente sabe que tem a sua peculiaridade ali, né? Talvez muito essa questão nacionalista que você trouxe, né? De entender de fato as raízes, de entender ali gostos, cultura. Então, quando o usuário chega por lá por meio de um creator que ele já acompanhava por outra rede social e dá de cara ali com um universo de possibilidades de consumo, né? De conteúdo, ele fica ali e vai ter a rede social como das suas preferidas ali dentro. E aí depois a gente tem aqui os lanterninhas, né? A gente tem basicamente o Twitter, LinkedIn, Pinterest e Blue Sky dividindo aí o top 4 de cabeça para baixo. E o Twitter é aquilo, né? O Twitter ele sempre foi um espaço que não atingia a grande massa. O Elon Musk fez questão de estragar boa parte do que tinha do Twitter, que desde então nunca mais foi o mesmo, né? Desde que virou
tentou virar X, né? Porque até hoje não conseguiu. Até na pesquisa, né? X/Twitter, pra saber do que tá falando. Eu gosto de como todo mundo entrou nesse senso comum e falou, mano... Pior rebranding da história. E aí não existe X, tá ligado? Vamos falar X porque tem que falar, mas é Twitter e acabou. Eu gosto desse aspecto, mas eu imaginava que ele ficaria bem aqui, bem abaixo mesmo, porque eu não imagino que seja a rede social que uma pessoa mais utiliza. Pô, a pessoa que mais utiliza o Twitter pode já ver que essa pessoa não tá... O cérebro desses 2% tá carcomido já. Não, assim como o da posição seguinte. Quem votou no LinkedIn como a sua rede social que mais utiliza tá precisando de um bom trabalho de terapia. Provavelmente usa coletinho. Tá lá, Usa né? um coletinho. Anda de Certeza. patinete elétrico na Faria Lima. Assim, porque a gente entende o uso, inclusive já fizemos um episódio do LinkedIn, mas você ter isso como seu primeiro acesso, o que você mais gosta dentro das redes sociais, é um pouco preocupante, mas que espelha muito essa rotina e visão workaholic, né? Que você tem que estar ligado o tempo inteiro falando do seu trabalho, consumindo um conteúdo novo. São tudo de enfim, São Paulo, tenho doentio. certeza. É São Paulo Pode aí. pegar esse recorte aí. Se pegar o recorte de São Paulo, o LinkedIn vai para 45%. Ai, como eu queria estar em São Paulo, inserido no mercado de trabalho. É a galera aí do LinkedIn. Bom, e aí essas duas últimas, né? Não tem muito o que a gente falar aqui. O Blue Sky não conseguiu manter a sua popularidade depois que o Twitter voltou. Eu acho que o trabalho do Blue Sky é um trabalho difícil, tá? Que é um modelo de plataforma descentralizado que é difícil de fazer pegar. Com pouquíssima grana, que torna ainda mais difícil, você não tem nenhum bilionário maldito fazendo bobeira. Mas também tem o fato de que esse é o diferencial deles, né? Exato. Ao mesmo tempo que é muito difícil, esse é o diferencial dele, mas estamos falando de uma rede que tá aqui, tá eles figurando apareceram aqui aí entre, já, já é relevante. Eu acho que o problema do Blue Sky foi ter se estagnado ali, porque quando o X caiu, o Twitter, né? Quando o Twitter caiu, o Blue Sky e a galera começou a migrar pro Blue Sky, eles começaram intensamente a fazer adaptações e mudanças na plataforma. Tadinhos. Só que a partir do momento que o Twitter voltou, eles pararam. Falou, Lógico, todo mundo voltou pro Twitter, Eles você vai não ficar tavam- fazendo pros outros, Pô, que eu eles não fiquei- fazem por você? Eu fiquei um tempinho É lá tipo a ainda, gente tá? seguir a Opinion Box, não adianta. É o Opinion Box. Aí vocês pecaram com a gente, né? Eles não estavam preparados para receber esse tanto de visita em casa. Eles Foi o tiveram efeito que- cu, né? O efeito cu. O efeito cu. O passarinho efeito do cu. cu. O cu é rede social cu? Lembra daquela... Aham. Eles também passaram madrugadas. Brasileiros, a gente tá aqui fazendo por vocês. Sim, coitado. O brasileiro é ingrato também, Mas né? é um pouco disso que o Kawaii entendeu que não adiantaria esse movimento orgânico, porque investir esforços, mesmo que não seja nessa parte de marketing, mas sim na parte de usabilidade da plataforma tal, exige um investimento. Só que se você não balancear esse investimento marketing e plataforma, usabilidade, enfim, a conta não vai fechar no final das contas. Eu acho que esse é o problema. É um problema tecnológico da coisa, né? Porque vem aquele monte de usuários, você precisa fazer um baita investimento em infraestrutura de tecnologia, precisa melhorar a plataforma e tudo mais. Vem demandas novas, porque um público novo exige demandas novas, mas ao mesmo tempo nada garante que aquele público vai ficar ali, e foi isso que a rede lá cool aconteceu, agora o Blue Sky também viu acontecer, né? A gente se não tivesse um impedimento lá do STF, do Twitter no Brasil, a gente não estaria vendo o Blue Sky talvez nessa lista aqui agora, mesmo na última colocação ali, que também o que diz pra gente que apesar de irem embora, um público fica, uma parcela vai ficar, não vai voltar a ser o que era antes disso ter acontecido, né? E ajudou a popularizar a marca aqui no Brasil, ajudou muito, né? Assim, eles tiveram uma boa ajuda para agora tentar de novo, né? Tem um pico, volta, mas você não volta pro lugar que tava e vamos tentar de novo. Acho que eles têm essa possibilidade aí. Até porque ninguém conhecia, né? Ninguém fazia ideia do que era o Blue Sky. E agora a galera sabe, não só sabe, como tem uma porcentagem aí utilizando. É nossa paleta mexicana, eu acho. Eu acho que também tem o fato de que foi bloqueado o Twitter por uma questão política, né? E aí dividiu. Então a galera que era de direita não queria acessar o Blue Sky, porque era um símbolo da esquerda, entendeu? A plataforma. Ai, gente, E juro. porque o próprio dono do Twitter também tem visões de muito à direita, né? Então
acabou virando essa disputa esquerda e direita, e isso eu tenho certeza que é um fator ruim para o Blue Sky aqui no Brasil, porque eles vão deixar de conversar com o público que meio que rotulou eles com uma coisa que eles não fazem nem ideia do que tá acontecendo, né? Se o povo conseguiu rotular Havaianas, aí a gente acaba o discurso aí. Esse é não o tem dilema. muito mais argumento, Exato. né? E seguindo aqui para nossa pesquisa, a Opinion Box traz que 9 em cada 10 usuários acessam a rede pelo menos uma vez por dia, tendo a frequência de 18% que deixam o Instagram o dia todo aberto, 53% que acessam várias vezes ao dia, 19% que acessam pelo menos uma vez ao dia, 6% que acessam pelo menos uma vez por semana, 1% que acessa menos do que uma vez por semana e 3% que acessam raramente. Eu estou, sem sombra de dúvidas, aqui nos 18% que deixam o dia todo aberto o Instagram. Acho que já foi até papo de terapia, assim, pra mim, porque, de certa forma, também me prejudica emocionalmente e profissionalmente também, mas me vejo muito dependente do Instagram, tanto quanto as relações profissionais quanto pessoais, e não consigo sair muito desse ciclo vicioso de dopamina que aquela aba de Reels me entrega, sabe? Eu queria a paz de espírito dessa pessoa que acessa raramente o Instagram. Tipo, Eu não compraria sei nem- o curso dessa pessoa facilmente. eu não sei nem o que essa Custe o que pessoa custar. faz. Mas por onde você compraria? Você teria que ver no Instagram. É por isso que a gente não tem ideia de quem são essas 3%. Cara, o que uma pessoa que não tem um Instagram faz o dia inteiro, tá ligado? Que tal... Eu não sei. Tá feliz. Deve estar no... Aquela imagem, sabe, do, Uma hora do, dessa do ela tá tocando uns paraíso. cabritinhos na fazenda, assim, ó. Aquela imagem do paraíso que é tudo verde, assim, as aves voando, todas as pessoas na terra. Eu vou te mandar, Igor, pra você botar essa... Né, Mas é a pessoa que botou lá no LinkedIn. É aquele folhetinho da igreja evangélica que eles entregam na nossa casa. Sabe de como que vai ser o futuro? Sim. Essa é a pessoa que não usa o Instagram. Né? Pô, pelo amor de Deus. E aí, em qual dispositivo que a pessoa mais utiliza o Instagram? Obviamente, 93% aqui tá no smartphone. Me impressiona não ser mais do que 93%. Depois a gente tem 4% no desktop / notebook, 2% no tablet e 1% ali que fica pela sua imaginação, que pode ser geladeira, smartwatch, máquina de lavar, lâmpada inteligente, qualquer lugar que seja possível acessar o Instagram, que eu não sei mais onde seria. Eu acho que tem essa história do smartphone que também dialoga muito com o Instagram. Gente, de novo, né? Uma rede que ela é nativa do smartphone. O YouTube sofre pelo fato de ser nativo do desktop, né? Então, de trazer esses vídeos em 16:9, horizontais. O YouTube bombou na época em que a gente entrava na internet, né? Na época que a gente sentava num computador, numa mesa do computador, tirava a capinha dele e ia explorar o YouTube, deixar um vídeo carregando lá com a nossa internet sofrida para carregar o vídeo até o final. Foi muito, muito, muito disruptivo. E a gente vê o Instagram também ser essa disrupção dentro do segmento de fotos, principalmente, porque também o Instagram chegou no momento em que a nossa internet móvel não estava preparada para o vídeo. E o TikTok chega no momento que a nossa internet móvel está preparada para o vídeo. Então você tem cada uma com a sua particularidade, tem muito a ver com tecnologia, e o smartphone presente na nossa mão o dia inteiro explica muito como que essas novas redes sociais preparadas para nativas do smartphone, elas conseguem ter uma penetração melhor. Mas o Google não tá aqui para brincadeira também e tem se esforçado com o YouTube. Mas eu acho que o ponto principal do YouTube, de novo, a gente falou lá do que o Kawaii tem a tela Kawaii, o ponto principal do YouTube é esse conteúdo de mais profundidade, que é esse conteúdo de maior duração e que normalmente a gente vai consumir em TV, né? A gente não gosta de ficar vendo conteúdo muito longo no celular. As Smart TVs estão aí pra gente consumir Netflix, estão aí pra gente consumir Amazon Prime e o próprio YouTube, que quando a gente vai para serviços de streaming, o YouTube bagaça, né? Porque ele tem um modelo de negócio totalmente diferenciado, que inclusive cada vez mais parece que essas plataformas de streaming querem se aproximar do que é o YouTube. Exato. Né? Esse modelo que eles chamam de freemium, né? Que é um modelo que você tem um conteúdo gratuito ali e que você pode também pagar por aquele conteúdo em alguma situação. Né? Exato. E aí, trazendo também uma reflexão sobre esses dados, o Instagram ele não é feito para desktop, notebook, né? Até é um
um sofrimento que adaptado só, depois, né? Nós que usamos para o trabalho, a gente sofre muito para usar o Instagram dentro do notebook, do desktop, né? Então, a busca é muito ruim, a gente não consegue repostar menções ali dentro dos stories, os insights também são muito ruins, né? Ele deixa muito a desejar, mas acredito que seja propositalmente para que eles não percam também essa essência aqui do uso no smartphone, que é acompanhado do tablet também, né? Aí a gente segue aqui, falando aqui desse comparativo, né, com 12 meses atrás, que é uma parte que eu acho muito interessante também dessa pesquisa, que eles falam, comparar com 12 meses atrás, metade dos usuários afirma que aumentou o seu uso. Esse cenário aponta para uma plataforma ainda em expansão, mas que já começa a apresentar sinais de maturidade por parte do público. Então a gente vem aqui, né, no gráfico que eles colocaram, ó, comparando com 12 meses atrás, você diria que o seu uso de Instagram, aí 50% disse está maior, 14% disse está menor e 36% diz que não mudou. E aí vocês se encaixam aonde aqui? Eu acho que tá maior o meu. Eu acho que tá maior. Eu também. Eu fico entre o maior e o não mudou, assim, porque sempre foi muito grande. Mas eu gostaria que estivesse menor. Me impressiona que a galera esteja utilizando ainda mais, né? É muito doido, porque a gente acompanha isso o tempo inteiro, a gente acompanha muito o movimento da galera querendo viver um pouco mais no offline, e ao mesmo tempo a galera tá usando o Instagram a rodo, né? Muito, muito engraçado ver esse dado. É que eu acho que tem essa questão que agora todo mundo quer ser um criador de conteúdo, né? Então, quer mostrar ali da sua vida, quer fazer edit, quer fazer dele ali com a rotina, tudo mais. Então, acaba incentivando esse uso extremo ali, né? No seu dia a dia, você tem que postar desde o café da manhã até o seu trabalho, chegando em casa, dormindo, eu na cama, de olho fechado com a minha skincare feita ali, mas eu preciso postar. No caso, eu não posto, mas... mas, enfim, é o comportamento que a gente vê do usuário aumentando, né? Esse uso recorrente. E eu acho que eu tô aqui no não mudou, talvez. Não acho que eu tenha usado mais, eu tenho feito, continuo naquela tentativa de sair do Instagram, de quando eu percebo que eu tô num momento que eu não tô fazendo porra nenhuma, simplesmente sair do Instagram. Só que aí eu também tenho visto um pouco que o celular perde um pouco da função, né? Que a única função que a gente deu pro nosso telefone é a rede social. Não tem muito o que fazer no celular e também não tem muito o que fazer na vida, não. E aí eu acho que o seu uso tá maior. Porque nesse período do ano, você já não tava com o Instagram desativado no ano passado? Então, eu tinha feito a desativação. Mas tudo bem, eu fiz a desativação porque eu justamente estava num momento muito hard, né? Mas nesse período do ano... Não, acho que ainda estava com o Instagram ativo. Não, foi agora. Foi por volta de fevereiro, começo de fevereiro, que eu desativei e fiquei 4 meses fora. E depois que eu voltei num ritmo menor. Porque eu voltei parando de seguir muita coisa que eu seguia já. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, para justamente ficar com os meus amigos. Porque tem isso, eu gosto da parte dos amigos do Instagram. Eu não gosto da parte do Reels. Eu odeio a parte do Reels. Mas a rede ela é feita toda para te jogar pro Reels o tempo todo. E isso me irrita muito. Quando eu percebo que eu tô nesse limbo do Reels, que aí eu saio do Instagram. Entendeu? Porque eu gostaria muito de poder bloquear o Reels do meu Instagram e deixar só o conteúdo de stories e estático de feed. Entendeu? Porque é ali que os amigos estão. Meus amigos não ficam postando Reel no Instagram. Até porque são pessoas mais velhas que têm um pouco de consciência da sua inutilidade no mundo e não vai ficar infludando o Instagram de Reels. E eu gostava da diferença entre vídeo e Reels. Porque, tipo, uma pessoa comum, ela vai postar um vídeo... Tipo, tá num rolê com os amigos ali e vai postar um vídeo e é isso. O Reels, eu acho que ele já vem com uma carga muito mais de conteúdo, né? Uma carga muito meio mais comercial, né? Já vem com uma roupagem mais de Sim. divulgação, assim. Total. E aí, performance, né? É um negócio performático. Ali ele tá ali pra viralizar, porque pra tentar, né, se criar uma narrativa de criador de conteúdo. Sim. Total. Eu gostava quando tinha essa diferença. Tiveram alguns boatos aí, né, de que o Instagram ia voltar com o famigerado IGTV. Voltou? Pra mim não chegou ainda. E aí, não sei como é que vai ser a partir desse novo momento. Será que existiria um momento onde o Instagram
cobraria uma assinatura e você poderia privar o Reels? Não sei. Talvez seria uma alternativa. Pra quem não quer mais ver Reels, só quer ter a rede social com os amigos. Eu acho que eles fariam isso no modelo de anúncio, mas não em escolha de... Porque tinha o Lite, né? Tinha muito isso. Na época que tava tendo aquelas transições de que tinham telefones que aguentavam, os mais novos aguentavam muito mais de uso e os mais antigos aguentavam menos. E aí você tinha o TikTok Lite, o Facebook Lite, o Instagram Lite, que ele era reduzido. Acho que eles ainda existem. Mas eu acho que no fim das contas, enquanto houver essa briga do Instagram pelo vídeo curto, que não é uma briga só do Instagram hoje, é uma briga do Instagram, do TikTok e do YouTube, e por que não dizer também do Kawaii? Sim. Enquanto essa guerra do vídeo curto estiver acontecendo, eu não tenho expectativas muito boas, não, pra gente, assim, principalmente em questão em relação ao Reels. Eles entenderam que colocar vídeos de desconhecidos que são feitos para viralizar incentivam o compartilhamento e aumentam o nosso tempo na rede social, né? Porque, embora a gente goste de ver o conteúdo dos nossos amigos, eles muitas vezes são mais entediantes do que um vídeo engraçadinho ou uma coisa absurda de bizarra que aconteceu na internet. Sim. Né? Então, o vídeo do BBB é mais compartilhável do que o que a minha mãe estava fazendo ontem na janta. Entendeu? Paciência. E esse é o drama dessa rede algoritmizada que a gente está vivendo e é por isso que a gente está se sentindo tão cansado da rede social, né? E pensando daqui a 12 meses, você diria que o seu uso no Instagram, 29% será maior, 19% será menor, 52% será igual. A gente vê uma inversão, né? Entre o será maior e o será igual. Que nessa inversão eu vejo um pouco mais até de expectativa do tipo, gostaria que... do que uma expectativa real, do que eu realmente acho que vai acontecer, sabe? Acho que não, porque senão o será menor seria maior, eu acho. Exemplo, se a pergunta fosse, você diria que seu uso será igual, né? Mas como você gostaria, seria menor. Pode ser. Mas eu acredito que esse crescimento do será menor em relação ao uso atual também já mostra que a sociedade como um todo enxerga como uma problemática esse uso excessivo, né? Então, assim, a gente precisa estar conectado o tempo inteiro e, de certa forma, faz muito ruim ali mentalmente, né? Porque a gente consome. Então, a gente tem a pressão estética, a gente tem o cansaço mental, a gente tem diversos fatores negativos ligados com esse uso excessivo, né? Então, as pessoas, elas tendem a cair nessa questão e só percebem depois de um tempo. Eu só vou ver que eu já tô bitoladaça, assim, depois de um tempão que eu tô navegando ali. Eu gostaria que meu uso fosse menor, mas eu acho difícil. Acredito que será igual, então... Também acho que o meu será igual. Eu espero que o meu seja menor. Bom, então o próximo tópico que ele traz aqui pra gente é uma pergunta que, entre as opções abaixo, ele pedia para marcar tudo que você costuma fazer dentro do Instagram. 60% marcaram acompanhar e curtir as fotos e vídeos dos amigos, 53% marcaram acompanhar stories de quem eu sigo, 48% publicar stories, 47% assistir reels de amigos, 46% publicar minhas fotos, 41% acompanhar e curtir as fotos de marcas e empresas que eu gosto. Surpreendente. Surpreendente com 41%. 41% assistir reels de marcas e empresas que eu gosto. 34% comentar e interagir em publicações. 32% assistir reels de celebridades e blogueiros. 30% acompanhar e curtir as fotos de celebridades e blogueiros. 30% descobrir novas marcas. 23% publicar reels, 19% divulgar minha marca, produto ou serviço, 17% participar de enquetes, 17% fazer compras, 15% trabalhar, 13% fazer parte de canais de transmissão e 2% outros, que se não for nada disso, eu também não sei o que a pessoa tá fazendo lá dentro. Porra. Tem várias coisas que eu queria comentar. Primeiro a gente vê... que é justamente, não é só a gente aqui que quer estar mais perto dos amigos, né? A galera tá em peso aí também, eu acho que a rede social virou uma armadilha. As redes sociais usam os nossos amigos para vender coisa pra gente, né? No final é isso, né?
Eles sequestram os nossos amigos, porque quem é que quer sair com você? Se você mandar uma mensagem para todos os seus melhores amigos agora, falando, vamos fazer alguma coisa hoje à noite, quantas pessoas vão te responder falando, vamos? 5% no máximo, entendeu? Agora, se você catar e abrir o seu celular, você sabe que tá todo mundo fazendo, você pode conversar com todo mundo na hora que você quiser. Você tem um acesso fácil por mensagem, não acesso físico. Você tem acesso fácil via internet aos seus amigos. E esse acesso fácil via internet aos nossos amigos traz essa falsa sensação de proximidade, que a gente também já discutiu várias vezes aqui, e que faz a gente se manter na rede social. Eu fiquei 4 meses sem o Instagram e eu só voltei porque eu senti falta dos meus amigos. Você acha que eu voltei porque eu senti falta do bom Talvão pulando, explodindo na porra da tela do meu telefone? Nunca, né? Você acha que eu voltei porque eu tava com saudade de ver o post da Coca-Cola? Óbvio que não. Eu voltei porque eu sentia que eu estava desconectado de muitas pessoas que eu gostava. Entendeu? E que eu não tinha mais qualquer noção do que estava acontecendo na vida delas. E aqui a gente vê que as pessoas têm essa ideia, né? Sim. Então, acompanhar e curtir a foto de vídeos de amigos, quem eu gosto, publicar stories, ou seja, contar para os meus amigos o que está acontecendo na minha vida, assistir reels de amigos, publicar as minhas fotos. Só depois de 1, 2, 3, 4, 5 opções é que começam a aparecer outras coisas, né? E me surpreende as marcas virem antes dos creators aqui, Exato. nessas respostas, né? Porque eu imaginei que seria uma coisa inversa. Primeiro amigos, depois creators, depois marcas, né? Mas aqui a gente vê esse movimento que não é muito comum. Então depois vem marcas e empresas, aí comentário interagindo em publicações, e aí então vem assistir a reels de celebridades e de blogueiros. Eu, olhando para isso agora, eu posso pensar que talvez as celebridades e blogueiros estejam também no seu momento de maturidade / declínio. Muito por conta disso que a Carol acabou de falar, que todo mundo é influenciador. Se todo mundo é influenciador, eu tô cagando para você porque perdeu o aspecto da celebridade e do blogueiro. Sim. Né? Mas trazendo uma pergunta aqui, vocês acham que esse marca / empresas inclui portais? De Sim. Notícias, tudo mais? Acho que sim, que entra como marca, né? Então eu acredito que seja por isso. Não por conta da marca no Instagram, mas principalmente por conta desses portais de notícia. Em outra pesquisa, a gente já viu que também o Instagram é um dos principais meios de consumir informação, né? Mas de qualquer forma, é surpreendente estar à frente de blogueiros e criadores nativos das plataformas. Sim, sim. Não, com certeza. Que eu acho que fica um pouco mais aceitável, de certa forma, do que... tudo bem, eu vou acompanhar ali a Globo News, mas eu não quero saber o que a Coca-Cola tá postando. Mas você acha que você segue mais marcas ou mais veículos de notícia? Veículos de notícia. Eu acho que eu sigo muito mais marcas do que veículos de notícia no Instagram. Mas eu acho que a gente trabalha um pouco com isso também, fica um pouco difícil de tirar pela nossa roupagem, porque aí você mesmo gosta muito de acompanhar os que as marcas estão postando, justamente para ter o conteúdo, para ter o que falar. Ela gosta de consumir as notícias justamente porque ela quer estar ligada e antenada com o mercado que ela trabalha. E eu tô meio que entre os dois, acho que pela gente fica mais complexo. Ô Igor, é uma boa pesquisa. Você segue mais marcas ou mais comunicação? O Igor tá falando aqui que ele segue muito mais portais de comunicação de maneira geral do que de marcas especificamente. E aí, bom, realmente, o Igor senta do meu lado no trabalho, eu sei que ele segue muito coisa de musical, muita coisa de teatro, muita coisa de artista. Eu acho que engloba aqui nesse aspecto que a Carol falou das pessoas realmente seguirem empresas que, entre aspas, né, são marcas voltadas para comunicação, como o Choquei da vida, o Pop Time e tudo mais, né? Faltou esse recorte, acho. Faltou. É que, de certa forma, hoje é até mal visto por uma parte da sociedade você seguir esses criadores de conteúdo, porque é tudo muito relacionado à futilidade. Então as pessoas têm medo desse pré-julgamento. E aí se colocam já tentando se livrar disso. Então, parando de seguir pessoas, filtrando conteúdo. Não só por esse pré-julgamento, mas eu também acredito que é por entender esse movimento de que, meu Deus, eu não aguento mais consumir tanta coisa, então eu preciso selecionar o que realmente é útil e relevante dentro aqui do meu feed, né?
A gente vai falar sobre isso num próximo episódio, inclusive, que é de como as pessoas estão cada vez filtrando mais o conteúdo que ela consome para consumir uma coisa melhor, né? Então, eu acho que é isso que o Matheus falou também, o período de maturação dos influenciadores. Um influenciador que só posta bobajada, por exemplo, eu acredito que ele vai cair cada vez mais em desuso, né? As pessoas não vão ficar querendo só seguir isso, porque as pessoas vão querer filtrar ali o conteúdo que elas estão consumindo, e pode sobrar uma bobajada ou outra, até porque a gente gosta de bobajada de vez em quando, mas não vai ser só isso que a gente vai querer consumir na internet, né? Não vamos ser o chato que escolhe o LinkedIn aqui, como pelo como a amor de rede. Deus. Deus me livre. Me interne, por favor. No dia que eu escolhi só o LinkedIn pra ser minha rede social. A gente fez essa pergunta em outro episódio, né? De qual seria a única rede social que a gente manteria. Foi o WhatsApp, vocês trouxeram o WhatsApp. Era o o WhatsApp. WhatsApp não é uma rede social, baby. E aí a gente vai pros horários em que as pessoas mais acessam o Instagram. A gente tem amanhã cedo, né? Até às 9 horas da manhã, 14%. Amanhã tardia, que é das 9 aos meio-dia, com 10%. O almoço ali entre meio-dia e 1 hora fica com 10%. Tarde, entre 1 hora e às 6, com 18%. Início da noite, com 6 às 8, 20%. Noite, com 8 até meia-noite, 27%. E a madrugada, após a meia-noite, aí, com 1%. A galera acessa mais de noite, né? Muito mais de noite. A galera que tá chegando em casa ali fala, vou ter meu momento agora de esvaziar o cérebro, deixar lisinho, igual um peito de frango. Até às 9 você tá dormindo. Das 9 às 12 você tá no trabalho. Das 12 às 13 é o seu horário de almoço. Talvez tenha um horário ali pra ver rede social. Acho que por isso que eles fizeram esse recorte de 12 a 13, né? Que é no almoço. Depois à tarde você continua no trabalho, né? Mas você já tá de saco cheio já do trabalho à tarde, então a rede social ganha uma certa relevância. E no início da noite, tá voltando pra casa, e à noite é o momento que você já jantou, tá lá deitado na cama, só sobrevivendo, que nem um vegetal. Sabe um hábito que eu reparei que eu estava tendo, e coloco estava porque eu estou corrigindo isso. Quando eu estou fazendo algo muito desafiador no trabalho, aquele planejamento que você fica batendo cabeça e você trava, eu me vi automaticamente abrindo meu celular e entrando no Instagram. Tipo, era o meu cérebro fugindo de algo que é mais desafiador para algo que ele entende que é muito confortável. E aí eu comecei a reparar que eu estava fazendo isso de forma repetida e que estava virando, tipo, um padrão diário quase, sabe? E aí eu comecei, gente, não posso, preciso me policiar, e comecei a me livrar desse hábito. Eu acho... Ninguém... Colocar o celular na gaveta. É uma experiência individual. Não é individual, muito mas acho que não acontece comigo. Mas eu acho que a pausa é relevante e interessante para esse momento. O problema é, você tá pausando e indo para um lugar que tá brigando pela sua atenção, que tá fazendo de tudo para você não sair dali. Porque daí essa pausa não é 5 minutos, vira meia hora, vira 40 minutos. Exato. E acaba com o seu dia, né? E que vai fazer você procrastinar as coisas do trabalho, né? Então, assim... Seu cérebro só pedindo a dopamina, fi. Mas é muito doido, né? Muito doido, porque ele entende que é uma válvula de escape ali, e o que eu tô fazendo é mais desafiador mesmo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe a hora certa pra postar no Instagram? Eu acho que não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Esses novos gráficos do Instagram me ensinaram uma coisa. Postar do insight, você diz. Porque agora tem o gráfico da performance do post de acordo com quantas horas esse post foi publicado, né? O que acontece? O algoritmo precisa entender que assim que o seu vídeo é publicado, ele teve um bom engajamento. Se ele entender que o seu vídeo teve um bom engajamento assim que ele foi publicado, a chance desse vídeo ter mais visualizações é melhor. Então, se você postar à noite, igual eu fazia muitas vezes, às vezes 10, 11 da noite, vem a madrugada que a gente já viu que as pessoas não estão na rede social, principalmente um conteúdo nosso em português, brasileiro, que está falando especificamente só com o nosso público aqui, e baixa esse engajamento. E isso prejudica no final, porque você tem uma publicação que faz isso e depois ela já mergulha como se ela tivesse morrido do nível de interesse. Mas não é necessariamente o interesse que caiu, é porque as pessoas estão dormindo, tem um público menor ali. E aí depois, de manhã, quando vem a partir das 9 horas, ele começa a subir de novo, e isso não é fator decisivo para uma publicação ir mal.
Mas eu percebo que em muitas redes, uma rede que eu tenho visto isso acontecer muito é no TikTok. Eu acho que o TikTok dá muito valor para essas primeiras horas de uma publicação ali dentro da plataforma, entendeu? Então eu tenho evitado postar na parte da noite. Agora, eu acho que postar até, sei lá, umas 7, 8 da noite é de boa. Acho que não vai fazer muita diferença das 9 da manhã até umas 8 da noite. Mas eu acho que das 8 até as 6 da manhã, acho que ali tem uma certa diferencinha, assim. Eu acho que tem o pior horário pra postar, mas o melhor mesmo é muito relativo, né? E até o pior, ele acaba sendo relativo, de certa forma, porque o pior vai ser também um período que tem menos concorrência, que as pessoas vão postar menos, então talvez se você postar, você se destaque diante de uma grande quantidade de conteúdo disputando a atenção ali, né? E quando a gente olha, não para dados gerais, né, mas dados que o Insights traz para a gente de acordo com as páginas que a gente administra, a gente vê que é muito similar também, né? Às vezes o cliente vem com essa pergunta, qual que é o melhor horário para postar? E se a gente não dá uma resposta específica, ele fica, pô, mas não tem esse dado? Até tem, é porque a variação ela é pouca mesmo, né? Então, assim, vai muito mais de você avaliar se aquele seu conteúdo ele tem um consumo preferencial em algum período do dia do que você ficar se podando por conta disso, né? Por conta de um dado. É muito mais válido fazer aquilo que o Matheus falou, de você olhar os dados das suas publicações especificamente, se não dos insights lá do perfil do geralzão que aparece, né? E aí, em relação ao seu uso de Instagram, você diria que você publica mais 29% fotos e vídeos no perfil, 12% Reels e 59% Stories. Em relação ao seu uso de Instagram, você diria que prefere ver 29% fotos e vídeos no feed, 27% Reels e 44% Stories. As pessoas não se ajudam também, né? Né? Tem que começar a se ajudar, né? A galera quer ver... A galera quer postar mais story e quer consumir mais Reels também. Não sei. Eu acho que tá bem equilibrado aqui. Exato. Porque, tipo, a foto e o vídeo do feed, ou os próprios Reels, tudo vai pros stories também. Querendo ou não, indiretamente, a galera acaba republicando por lá pelos stories. Então, assim, eu acho que sobressai aquilo que a gente falou, de como os stories são importantes e tem essa relevância no cotidiano, né, da gente que utiliza o Instagram, principalmente por trazer essa probabilidade e essa possibilidade da conversa rápida o tempo inteiro dali do que tá rolando agora, né? E vamos voltar a usar o Instagram como era antigamente, sem, né, ficar tentando que todo o conteúdo vire performático. Mas eles preferem assistir Reels, vão continuar vendo conteúdo performático. É o conteúdo mais performático que tem no Instagram é Reels. É isso que eu tô falando, que as pessoas não se ajudam. Eu amo os stories. Por mim, podia arrancar tudo do Instagram, largar que nem era o Snapchat, só story. Eu gosto muito também. Nossa, eu gostava do Snapchat bastante. Então, pra mim o story, ele é um conteúdo honesto, é um conteúdo que os nossos amigos fazem, que é fácil pra gente de produzir, que a gente gosta de fazer e que é legal de consumir. Entendeu? Pra mim, os stories são um conteúdo muito interessante ali dentro do Instagram. E que não tem tanta relevância pra rede, né? Porque se você não fizer Reels, sua conta não chega ali em nenhum lugar. Exatamente. E o alcance dos stories caiu drasticamente nos últimos anos, Muito. né? Por causa desse incentivo da Meta de querer fazer as pessoas consumirem conteúdo de Reels. Né? Nossa, eu me dei conta que ano passado eu postei, acho que 5 publicações no meu feed. E eu fiquei muito mal quanto a isso, porque eu vivi tanta coisa legal que eu poderia ter compartilhado, mas por conta de uma pressão de criar um contexto, uma narrativa, um layout e tudo mais, você acaba deixando de postar e perde muito isso, né? Eu vivi a mesma coisa no ano passado, até pelo fato que eu fiquei 4 meses sem Instagram. Né? Então, obviamente, não ia ter nenhum conteúdo nesse período, mas depois que eu voltei, zero vontade de publicar qualquer coisa, porque é isso, então precisa ser um vídeo do que aconteceu, um vídeo, real, não sei o quê. Aí eu desencanei total. Sabe o que tem funcionado? O dump. Eu acho que o dump é a salvação do engajamento social efetivo do Instagram. Porque o dump é isso, eu vivi um monte de coisa, taca tudo dentro de um dump e bota lá. Vai embora. Entendeu? E o dump eu acho que é um recurso interessante. Porque às vezes você fica até com um pouco de... Você acha que não é tão relevante você botar só uma foto sua
sei lá, né? Tipo, Biscoitando. tipo, sei lá, eu Tô acabei de bonita. postar a foto com o Calvin Harris. Aí eu vou botar uma foto com o Calvin Harris só? Não, eu vou falar do bloco inteiro. Aí, tipo, eu tô num navio. Eu vou lá, que nem o Jack e a Rose lá Vai. Pô, eu não vejo muito sentido, mas o Dump contando a história toda, eu fui pro navio, lá dentro teve isso, acho que faz um pouco mais de sentido das coisas que eu quero contar e que eu já contei nos stories, mas que vai sumir nos stories ali depois, Exato. né? Então eu acho que o Dump conta histórias legais da forma que os stories contam histórias legais, Sim. né? Mas o Zuckerberg que é Reels. Eu me propus a esse ano postar mais coisas no feed, porque eu gosto de ter esse registro ali, sabe? Quando você quer ver, óbvio que eu tenho as fotos, mas dentro ali é como se fosse a minha história como um todo, né? E aí eu postei, tipo, dia 1º eu já postei um, aí depois quando eu voltei das férias, eu já postei das férias todas, e eu queria postar todo mês um dump do mês. Só que já não postei. Aí já vai acabar fevereiro, já acabou janeiro, vai acabar fevereiro. Mas esse é o seu erro. Você tá indo contra a sua própria pressão. Você tá cobrando... esquematizando, planejando, o negócio tem que ser orgânico e natural. Você tá cobrando a sua própria performance. E um agora? registro, Carol. Aí, o John Travolta. Ela mudando na hora, né? É um registro. É tipo assim, tá bom, hoje é quê? Hoje é 11 de fevereiro, eu vou postar hoje, foda-se, é um dump, tipo, não precisa ser no final, você fala que no 30 de janeiro, você fala, 1º de janeiro eu preciso ter uma publicação. Quem é que definiu isso? Foi você mesma que se botou nessa encrenca. Você já tem um monte de prazo no seu trabalho, pra que você vai botar prazo na sua vida? Nossa, gente, eu vou postar um hoje. Aí, ela acabou de se dar mais uma obrigação. Não, é porque eu tinha coisas legais pra postar. Mas quando você tiver coisas legais pra postar, você tem que postar. Mas se você se der a obrigação de postar hoje, você vai se dar outra obrigação. Eu não vou postar hoje. Enfim, É igual que ela briga com ela mesma, né? Seguimos aqui, ó. Você tem costume de salvar conteúdos no Instagram? 77% sim e 23% não. A gente só não acessa, né? Depois. Normalmente, por que motivos você salva o conteúdo no Instagram? Responderam apenas aqueles que têm costume de salvar conteúdos. Aí, para ver com calma depois, 59%. Para lembrar de comprar um produto depois, 36%. Para guardar como inspiração para meus próprios conteúdos, 31%. Para mostrar para outras pessoas, 28%. Por outro motivo, 3%. Aqui esse 28% pra mostrar pra outras pessoas não faz o menor sentido. Por que não? Né? Eu faço isso. Ué, você envia, você compartilha. Não, tem coisa que a pessoa precisa ver comigo, no meu telefone. Ah, tá. Você precisa ver a Eu reação preciso ver a reação da pessoa. Obviamente. Tipo, o marido mostrando aquele vídeo que é uma merda, mas ele faz questão de mostrar na sua cara e você faz assim, ó. Aí, Gustavo, foi pra você essa daqui, mano. Não, obviamente. Totalmente diretamente. Tem coisas que eu deixo pra mostrar pro Yuri pessoalmente, que eu quero ver a experiência completa, com todos os sentidos. Tá, entendi. Essa é uma experiência que eu não tenho. Eu não costumo fazer muito isso, não, de salvar pra mostrar pra outras pessoas. Você quer mostrar muito uma coisa pra Mariana, você manda na hora? Tipo, não vou deixar pra mostrar pra ela. Não, gente, porque, tem tipo, que ter o... É porque a gente tem o nosso momento ali do TikTok, né? Durante o dia, a gente vai sempre que tem um TikTok legal, a gente vai se mandando. Aí a gente reúne em algum momento, a gente se reúne e fala, vamos ver tudo que a gente se mandou. Juntos? Aí a gente faz... Faltando você fazer isso comigo pra parar de reclamar. Ah, se lascar, eu mando o TikTok pro Igor, o Igor não vê nunca. O Igor tem que ser essa pessoa aqui, que você salva pra mostrar pra ele, porque se não for, se não amarrar ele na cadeira pra assistir, ele não vê. Sim. Deixa eu só fazer um comentário sobre outro dado que é interessante e que reforça o que a gente estava falando. É esse 31% que salva conteúdo para ter como inspiração para os seus próprios conteúdos, né? Então é a rede social performática que eu preciso pensar totalmente na estrutura desse conteúdo para eu fazer. Tanto que eu salvo inspiração, até para copiar, que muitas vezes não é nem inspiração, aí você vai querer cópia. fazer do jeito que outra pessoa fez, do jeito que um criador de conteúdo fez, aí você não gosta do resultado final e não posta. Exato. Ao invés de você simplesmente ter postado da forma que você achava que deveria postar. E eu fico triste com isso, mas eu me pego dentro dessa armadilha. Eu não faço isso de salvar conteúdo como inspiração, né? Mas assim... dessa rede social performática, dá tanta saudade do Instagram lá de trás, que você não podia nem postar as fotos que você tirava da câmera. Você tinha que subir foto direto pelo aplicativo do Instagram. Tirar a foto direto no aplicativo, né? Era o Be Real. Não, era o Instagram. Não, tô falando que era tipo um Be Real. Ah, tá. Sim. Eu gostava do Be Real também.
E a próxima pergunta que a gente tem aqui na pesquisa é se você tem o costume de compartilhar conteúdos do Instagram com outras pessoas. 84% falaram que sim e 16% falaram que não. Não, que triste a vida dessas pessoas. É, porque a graça é compartilhar, né? Eu acho que quando você vê um conteúdo, se você não se identifica com ele, você lembra de outra pessoa e isso te faz compartilhar, né? Até pra ter esse início de conversa, tipo, ó, lembrei Mas de você de novo, aqui. esse é o conteúdo do entretenimento. Não é o conteúdo da vida das pessoas. É o conteúdo do entretenimento. Que a gente, exato. Você compartilhar o conteúdo do dia a dia das pessoas, você é um maluco, stalker. Não, é pra falar mal. Nossa, olha que Então, roupa exato. horrorosa que Também, essa pessoa também, está aqui, também. ó. Mas o conteúdo que as pessoas normalmente compartilham é conteúdo de entretenimento. Sim. Se as pessoas não consomem muito conteúdo de entretenimento, elas não vão compartilhar muito. Inclusive, quando eu vejo que algum conteúdo meu foi compartilhado, eu fico assim, nossa, mas Quem que foi o estão filho da falando puta? de mim? Quem foi o desgraçado? Qual que é a fofoca que eu não peguei aí, ó, desde o começo? Nossa, Então, eu fico mordido também. Que compartilhou aqui? Eu postei um story normal. Quem que compartilhou? Pra quê? Pra falar, ó, esse tá falando mal arrombado. do meu cabelo? Da minha Do pele? meu cabelo definitivamente não é. Holy shit. Vai, Carol, continua. Próxima pergunta. Você consegue identificar, perceber a diferença quando posts são feitos por IA? Essa é uma discussão que está muito em pauta no momento, hein? 42% disseram que sim, é bem fácil de distinguir posts feitos por humanos e IA. 12% falaram que apenas quando os vídeos são feitos por IA. 13% apenas quando a legenda é feita por IA, 17% apenas quando as imagens são feitas por IA, 16% dizem que não vêem diferença em posts feitos por humanos ou por IA. O ponto aqui pra mim, só que eu acho preocupante, esses 16% que não vê nenhuma diferença entre os dois. E só. Desculpa, gente, de legenda, ok. Se tiver escrito, não é sobre isso, eu sei que foi o ChatGPT que fez. Mas é difícil de uma legenda você identificar IA. Muito mais difícil do que uma foto e um vídeo. Nem a própria IA consegue identificar quando é um IA. É porque a gente tem níveis de IA, né? A gente tem aquele nível de IA que é descarado, mas que no texto? obviamente... Não, Tem. de modo geral. Safado é esse texto que vem escrito isso. Não é sobre isso, é sobre aquilo. Altíssimos executivos estão postando isso no LinkedIn. Altíssimos. mas Mas estão utilizando usando. ChatGPT, Claude, Exato. as melhores inteligências artificiais que tem. Mas é porque é um Exato. trabalho preguiçoso. É um trabalho preguiçoso. Ele quer copiar e colar lá. A gente tem o uso excessivo do travessão, o uso excessivo de alguns termos e jargões que intensificam, né? Eu vejo muito chat de GPT nadar nesse mar de oportunidades, assim, ele traz muito para uma narrativa inspiracional, assim, e tem textos que são muito fáceis da gente perceber. Mas, assim, tem imagens de IA que eu caio facilmente também. Agora, a reflexão, esses 42% sabem de fato distinguir ou eles foram enganados e acham que sabem? Também pode ser. Não, porque tem uns vídeos hoje em dia que é sacanagem, velho. Tem uns vídeos que te pegam legal, assim, que tu fala, caralho, se tu não prestar atenção mesmo, tu vai enganado facinho. Então aqui a gente tem que tipo de conteúdo você gosta de acompanhar no Instagram. Viagem e turismo 55%, saúde e fitness 46%, humor 45%, gastronomia / receitas 44%, finanças 34%, tecnologia 33%, saúde mental 32%, música 32%, moda 31%, cinema e TV 30%, educação 29%, empreendedorismo / negócios 27%, cuidados com a casa 27% e esportes 27%. E esportes tá aqui com 27%, me pegou muito. Cadê o futebol aqui? Cara, eu acho muito louco essa história de saúde e fitness aqui no topo. Viagem e turismo, acho que é esse aspiracionalzão dos influenciadores e tudo mais. E até nossos amigos também são inspiracionais de viagem, né? A gente vê as pessoas viajando. Tipo, tem uma galera que vai pra África do Sul fazer um safari, assim, de vez em quando. E aí, você fala, talvez fosse legal ir pra lá. E tem a questão de procurar dica, né? A gente confia muito mais nesses conteúdos que são feitos por pessoas reais do que eu ver ali a CVC me falando uma sugestão de roteiro, exemplo, né? Eu odeio conteúdo de influenciador sobre viagem, porque é tudo de mentira. Tudo que o influenciador de viagem fala é de mentira. Nem o preço da porra da passagem ele fala de uma forma honesta.
Agora, pessoas, meus amigos que viajam, eu gosto muito de acompanhar, mas influenciador de viagem eu detesto. Por mim, eles podiam todos sumir do Instagram. Depois o humor, acho que é meio natural, que pra mim ele estaria em primeiro lugar. E aí o resto, ok, não tem nada de... A única coisa que me pega é o esporte, tá com 27%, quando, 50% das publicações mais curtidas do Instagram são relacionadas a futebol. Mas de resto também tudo dentro do compreensível. E aí, ali embaixo tem umas letrinhas miúdas, né? Tem maquiagem estética, 24%, decoração design, 23%, 22% para religião, fotografia, 20%, pets, 20%, celebridades, 18%, arte, 15%, criação e cuidado com os filhos, 15%, jogos/videogames, 12%, livros e quadrinhos, 11%, casamento, 8% e outros, 2%. Acho que a gente precisava do recorte de orientação sexual aqui pra essa parte, viu? Porque se esses 40 e poucos % de homens não forem metade gay, não justifica esses esportes aqui em 27%, não. Não, e jogos e videogames, 12% também pega legal. É que é um recorte macro, né? Mas assim, o que me chama mais atenção dele é o wellness em pauta, né? Sim. Esse segundo lugar gigantesco, até acima do humor, só mostra pra gente que essa onda wellness ainda vai continuar por um tempo e é muito perigoso. Porque o que tem de gente falando bobagem em relação a isso no Instagram é um absurdo, né? Sim. E aí a gente tem aqui, você costuma acessar o link na bio quando a legenda tem essa instrução? 12% sempre, 23% frequentemente, 40% às vezes, 20% raramente e 5% nunca. Acho que tá dentro do que eu tinha de expectativa mesmo, do que era isso aqui, de link na bio. Essa é uma questão ainda que nós sofremos, né? Não conseguir colocar um link clicável nas legendas do Instagram. Então, agora eles liberaram, né? Pra quem é verificado, Sim. são 10 links por mês que a pessoa pode colocar. Uma grande bobeira, né? O Instagram sabe que o link é importante pra quem cria conteúdo e por isso que não libera e quer monetizar em cima disso. Exato, porque para você colocar um link, você tem que criar uma campanha e aí sim você vai conseguir direcionar a pessoa para onde você quiser, né? Então é propositalmente não melhorado essa questão do link clicável nas legendas. Então tem aqui, com que frequência você posta stories? 9% várias vezes ao dia, 17% pelo menos uma vez ao dia, 25% pelo menos uma vez por semana, 15% menos do que uma vez por semana, 28% raramente, 5% nunca. E aí, com que frequência você assiste os stories do Instagram? 51% várias vezes ao dia, 25% pelo menos uma vez ao dia, 12% pelo menos uma vez por semana, 6% menos do que uma vez por semana, 5% raramente e 1% nunca. Ou seja, é consumido, né? Ainda é bastante consumido e também tem um volume mais de consumo do que de postagem, né? Que é interessante, até para sustentabilidade de uma rede social, né? Pra xingar muito o Mark Zuckerberg, né? Porque ali a gente tem ali embaixo também falando que 42% gosta muito dos stories no Instagram. E aí você vê o quanto é ridículo a gente ter essa queda no engajamento dos stories e o quanto ela é proposital, causado pela própria plataforma, né? Sim. Exato. Triste, né? Vai acabando com a plataforma cada vez mais. E a nossa próxima pauta, ela gira em torno dos canais do Instagram. Então, a primeira pergunta traz se você já está fazendo parte de um canal no Instagram. 49% disse que sim, 51% disse que não. O canal que você acompanha é de... Criadores de conteúdo têm a preferência com 50%, 37% acompanham de marcas e empresas, 35% acompanham de pessoas do meu círculo de amizade familiares, 28% pessoas famosas ou artista e outros com 2%. Por que alguém do seu círculo de amizade vai fazer um canal? Nossa, eu também tava Eu tava pensando também nisso. Viajando aqui. Como é que... Pra quê? Tá eu ligado? não sabia nem que dava pra fazer um canal numa conta que não é profissional. Então, eu acho que não dá, né? Ou dá? Sei lá também. Nunca imaginei criar um canal no meu perfil pessoal. O canal eu acho que ele ainda não chegou no modelo dele. As pessoas estão tentando ainda, mas eu ainda não enxergo. É horrível. O pior canal que existe é o do Instagram, o segundo pior é o do WhatsApp. Canal bom é do Telegram. O resto é tranqueira. E aí, quando a gente vai aqui pra... Com qual frequência as pessoas postam Reels, 7% posta várias vezes ao dia, que loucura, 7% pelo menos uma vez ao dia, 16% pelo menos uma vez por semana,
13% menos que uma vez por semana, 35% raramente e 22% nunca. Agora, com qual frequência as pessoas assistem o Reels? 40% várias vezes ao dia, 24% pelo menos uma vez ao dia, 16% pelo menos uma vez por semana, 10% menos do que uma vez por semana, 8% raramente e 2% nunca. A pessoa que posta várias vezes ao dia um Reels, essa pessoa enlouqueceu. É que a plataforma tá fazendo esse incentivo, vocês já repararam? De postagem... Mas então, num nível de escala gigantesco. A pessoa que posta Reels várias vezes ao dia, ela só mudou o lugar do Story. Ela, ao invés de postar no Story, tá postando no feed. Porque assim, não tem conteúdo curado e bem produzido pra você postar várias vezes ao dia no Reel. Não tem. Não Não tem nem pauta pra isso, quanto mais conteúdo, entendeu? A pessoa que posta várias vezes ao dia, ela tá desesperada pelo hit do engajamento da plataforma, que essa é a grande merda, porque a plataforma tá incentivando a produção de Reels, em detrimento, inclusive, dos próprios Stories, e, na verdade, o conteúdo não muda, ele só muda de lugar onde é postado. Então, você tá fludando um feed de conteúdo tranqueira que era pra estar dentro do Story, não era pra estar ali. Sim, Concordo. exatamente. Aí aqui tem uma pergunta legal também, que eles fizeram de qual rede social você prefere para assistir vídeos de curta duração. E isso é muito interessante, porque esse é o território do TikTok, né? A gente precisa lembrar que o vídeo de curta duração é um produto criado basicamente pelo TikTok, né? Nesse formato vertical e tudo mais. E ele tá em segundo lugar, né? Em primeiro lugar é o Instagram, com 54%. Da preferência aí das pessoas para assistir vídeo de curta duração, depois o TikTok com 23%, depois ali o YouTube Shorts. É relevante também esses 17% do YouTube Shorts, pensando que é um formato do TikTok. O YouTube Shorts está ali beirando eles ali com 17%, para mim é muito relevante. E o Kawaii, né, vem aí com 6%, que também é bastante expressivo, principalmente numa rede que é 3% da preferência das pessoas, né? Mas acredito que isso tenha relação com a pesquisa. Se a pesquisa fosse comportamento de usuários de TikTok, a gente teria essa inversão do primeiro com o segundo lugar. Provavelmente. Mas diz muito sobre como o Instagram conseguiu fidelizar esse público que é deles. Sim. E também, mesmo assim, o público do Instagram está muito propício a consumir os shorts também, né? Sim. Isso também demonstra isso. Sim, o Mark Zuckerberg roubou mais uma ideia e fez acontecer, né? E entrando na parte de mensagens, a pergunta que foi feita na pesquisa é se você tem o hábito de usar as mensagens do Instagram. 76% falaram que sim, enquanto 24% falaram que não. Para que você usa as mensagens do Instagram? 71% usam para se comunicar com amigos e familiares, 49% para responder e interagir com os stories, 31% para se comunicar com marcas e empresas, 21% para interagir com influenciadores que segue, 18% para questões de trabalho e 1% outros motivos. É muito legal, né, essa função do direct no Instagram, principalmente para essa frente de proximidade com amigos e familiares, que é o que a gente vem falando aqui em todo o episódio, né? Sim. E eu acho que a parte do direct... Não sei, a parte do direct com o TikTok, por exemplo, ele cria meio que um feed paralelo ali. Quando você compartilha um TikTok, mais de um vídeo no TikTok com a pessoa, você tem essa rolagem quase que infinita ali dentro da própria conversa. Muito me estranha que o Instagram não tenha feito algo assim ainda. Quando você compartilha mais de um Reels para a pessoa tem que entrar no Reels, ver, sair, voltar e ver o outro Reels que você mandou. Acho que isso dificulta bastante a conversa, dificulta bastante a rolagem dentro da DM, mas eu acho que o propósito da DM no Instagram é justamente de conseguir linkar e trazer esse senso de proximidade, né? Mas de é você esse conversar. desespero do algoritmo, né? E aqui tem uma questão interessante que a gente tem separado, né? O se comunicar com amigos e familiares e o interagir com os stories. Eu me comunico com os meus amigos e familiares muito interagindo nos stories, né? Acho que, além disso, vai muito do compartilhamento, mas os stories, para mim, teria essa preferência aí nas respostas, né? Usando o meu hábito ali como referência. Isso. E aí a gente vai para essa parte nova, que também é uma outra função que o Instagram roubou ali do TikTok, que é o republicar, né? A
possibilidade de você repostar conteúdos. E quando eles perguntam se as pessoas já experimentaram a nova funcionalidade, 56% respondem que sim e 44% respondem que não. Quando eles perguntam se as pessoas gostaram, 89% votou que sim e 11% votou que não. Eu me impressionei com esse número aqui, por mais que eu acho que funciona de uma maneira diferente do TikTok. Eu gosto mais do republicar no próprio TikTok. Eu acho que ele impulsiona melhor o conteúdo do que no próprio Instagram. Mas eu gosto bastante dessa funcionalidade e eu acho que vai muito daquele sentimento das pessoas de, é muito eu. E aí a pessoa vai lá e reposta. Mas qual que é a diferença do TikTok pro do Instagram? Cara, eu sinto que no Instagram funciona menos essa parada de... Mas aqui é uma opinião pessoal minha. Quando eu republico alguma coisa no TikTok, eu tenho a impressão de que mais pessoas vêm. E no Instagram, eu tenho a impressão de que eu cliquei ali pra republicar e ficou por isso mesmo. Não sinto que vai pro feed das outras pessoas e que alguém viu que eu republiquei. Eu tenho uma experiência engraçada com essa função que, por eu levar a rede social por esse lado performático também e não usar muitas vezes, eu não estava usando essa parte de repost. O primeiro post que eu achei conveniente de ser repostado foi um dos nossos últimos cortes que a gente teve aqui no podcast. Eu falei, quer saber? Preciso mostrar mais minhas ideias e compartilhar. E fui lá e dei o meu primeiro repost. Aí eu fiquei assim, caraca, né? Inaugurei essa aba dentro do meu perfil. Cortou a fitinha. Quando eu entrei lá na aba do perfil pra ver, mano, eu tinha repostado já umas coisas sem querer. Foto do gordão da XJ, foto de não sei o quê, e não sei o que lá. E eu fiquei assim, meu Deus, e eu tava me podando até agora, tipo, sendo tão ridícula a ponto de fazer uma curadoria tão grande sobre a seleção de um conteúdo que eu vou repostar. E aqui já tava rolando há muito tempo, sabe? Isso me fez acender mais essa luz de usar o Instagram como... sem ter essa pressão social e performática, né? Eu amei essa funcionalidade, vou repostar mais coisas e é isso, lidem com isso. Eu queria só falar uma coisa, eu acho que a parte desse pessoal que falou que não gostou, ali 11%, eu diria que, pelo menos a minha experiência, muitas vezes eu vou clicar para ver os comentários de alguma publicação e sem querer eu reposto alguma coisa. Eu já reparei algumas vezes quando eu entrei lá na minha aba de repost que tinha coisa que, tipo, nada a ver e tava repostado. Cuidado, Por quê? Igor. Porque eu fui clicar em comentário e aí repostou sem querer. Ele já tá criando Sim, um álibi aqui. acontece isso mesmo. Eu fiquei com muita vergonha da minha aba. Mas aconteceu alguma coisa recente da Jade Picon, não foi? Que a galera tava falando no Twitter que ela tinha repostado alguma coisa específica. Que a pessoa falou, gente, nunca que a Jade Picon ia repostar isso. Ela deve ter feito sem querer, deve ter tocado lá no botão. O botão ali, o posicionamento dele não tá legal. Ele poderia estar mais pro canto direito. Ele tinha que ter uma confirmação, né? Deseja realmente compartilhar desse vídeo? Ok, desejo realmente compartilhar esse vídeo. É simples assim. Quando você não tem um botão de deletar, ele tem uma confirmação, porque você pode esbarrar ali e deletar uma coisa sem querer. A mesma coisa com o botão da confirmação do repost. Né? Só um ponto. Eu acho ridículo quem fica repostando o seu próprio conteúdo, tá? Do seu próprio perfil. É o desespero pelo engajamento. Tem muito influenciador fazendo isso e essa não é uma estratégia legal para que você aumente o alcance do seu conteúdo. Você só tá aparecendo desesperado. E aí, não dá nem pra confirmar que vai ser de fato efetivo de alguma forma. Exato. Né? Aí sobre monetização. E aí eles perguntam aqui se a pessoa utiliza o Instagram para ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então, 65% não utilizam o Instagram para ganhar dinheiro, 18% sim utilizam para divulgar meus produtos ou serviços, 10% sim utilizam o Instagram para ganhar uma renda extra, 7% sim o Instagram é minha fonte de renda principal. Fonte de renda principal é pesado, né? Eu acho que é mais esse trabalho... De afiliado, né? Porque é o único jeito que tem de ganhar. Não, sei lá, criação de conteúdo também. Mas aí não é Não, direto. vocês pode estão ser a falando fonte de sobre a renda fonte principal, porque o fonte de Instagram renda não paga principal. diretamente ninguém. Aliás, Exato. paga um grupo seleto de pessoas, mas o Instagram em si não paga dinheiro. O resto você vai ter que usar o Instagram como uma plataforma, sua principal plataforma de divulgação do seu negócio, né? Porque acho que só nos Estados Unidos eles têm um programa de monetização pra Acho que creator. tem aqui no Brasil também. Que eu mas acho que alguém fechado. pode ter interpretado não só divulgação, mas que essa divulgação é a única fonte de renda Sim, dela. eu entendo dessa forma também. Então, isso aumenta muito, né? Esse trabalho até informal ali, esse empreendedorismo informal que existe, né? De vou abrir uma lojinha
aqui e começar a postar as coisas, ou vou fazer alguma coisa aqui e divulgar. Eu acho que a história do renda extra talvez seja um pouco mais essa história de afiliados até. Que muitas Sim. pessoas talvez se considerariam ali em mais de uma opção, né? Essas 3 aqui, elas se comunicam até. Há quanto tempo você utiliza o Instagram como fonte de renda? Responderam só aquelas pessoas que utilizam para ganhar dinheiro. Então, entre 1 e 2 anos, 35%, entre 3 a 5 anos, 25%, entre 5 e 10 anos, 10%, 5% a mais de 10 anos e 25% a menos de 1 ano. Então, tem bem recente essa história, né, pra galera de ganhar dinheiro com o Instagram. Sim, sim. E ainda nesse assunto de renda, a próxima pergunta traz: e o quanto você está satisfeito com o Instagram como fonte de renda? 49% disseram que acham que está cada vez mais difícil ganhar dinheiro com o Instagram, enquanto 31% afirmaram que nunca ganharam tanto dinheiro como agora que trabalham com a plataforma. Esses 31% precisa conversar comigo, porque eu tô com os 49%. Mas eu acho que é essa popularização do criador de conteúdo. Se fosse pro TikTok, eu diria que é a parada do afiliado, mas no Instagram é meio embaçado mesmo. E aí depois a gente vem pra parte falando mais um pouco de como as pessoas se relacionam com as empresas, né? Eles perguntam se você segue alguma empresa ou marca no Instagram. 83% diz que sim, 17% diz que não. E aí, essa pergunta aqui é o que me deixou mais inculcado. Você ativa as notificações para receber alertas sempre que as empresas ou marcas que você segue postam algum conteúdo novo? 52% responderam que sim. E aí 48% respondeu que não. Eu não sei o que me levaria a ativar as notificações para receber uma notificação de uma marca. Só uma promoção, talvez. Acho que quando ela te propõe algum benefício, né? Um benefício real ali. Só se eu tiver doentão da cabeça para fazer isso. Você já comprou algum produto ou contratou algum serviço que descobriu no Instagram? 73% sim, 27% não. Você já comprou algum produto ou contratou algum serviço indicado por alguém no Instagram? Aí 69% sim, 31% não. E aqui me impressiona ainda que é só 69%, porque eu vejo o Instagram como um poder de convencimento gigantesco, seja por uma indicação de amigo ou pelos próprios criadores de conteúdo. É que eu acho que entra um pouco numa parte de meio que a história do anúncio lá. A pessoa às vezes não se dá muito conta de que aquela decisão está sendo tomada por conta do Instagram, né? Ela acha que foi uma decisão que ela tomou por si só, depois, mas no fim ela foi influenciada, né? Exato. E aqui a próxima a gente tem se você já usou o Instagram para tirar dúvidas ou fazer reclamações com alguma empresa. 49% falaram que sim, 51% falaram que não. Essas solicitações para tirar dúvidas ou reclamações costumam ser atendidas pelas empresas? 51% falaram que sim, na maioria das vezes, 20% sim, poucas vezes, 23% sim sempre e 6% disseram que não. A próxima pergunta traz se você já recebeu alguma mensagem automática no Instagram via DM. 68% falaram que sim, 32% falaram que não. E a última pergunta sobre o tema, na sua opinião, receber mensagem automática agiliza o atendimento ou facilita o contato com o perfis? 70% falaram que sim e 30% falaram que não. Nossa, eu acho pavoroso. É bem confuso para mim, assim, entender essa preferência das pessoas, porque eu tenho asco de mensagem automática no direct do Instagram. Acho que as empresas estão usando de uma forma sem estratégia alguma, então elas só mandam uma mensagem direta ali para ter um primeiro atendimento e ter um falso primeiro atendimento, e muitas vezes não sanam o que o consumidor está tentando dizer ali, né? A dúvida ou a reclamação, enfim. Eu acho também pavoroso, não tem como não. Pensando nos anúncios que você já viu, você diria que são anúncios que... As pessoas que responderam aqui sobre os anúncios responderam que 51% dos anúncios tem a ver com o que elas são e com quem elas são. 42% responderam que não tem nada a ver. E 7% falou que nunca viu anúncio. Essa pessoa aqui pode internar, já que ela tá usando a rede social sem saber o que ela tá fazendo. Depois... Ela já viu, mas não tá sabendo o que viu. Porque eu vou ser bem sério com vocês. Eu queria estar aqui. Eu queria essa capacidade de nem perceber o anúncio na rede social. É só isso que eu queria. Né? A ignorância é uma bênção. Eu acho. Cara, o cara tá na caverna de Platão, tá ligado? Tá vendo lá a sombrinha falando, olha que legal esse conteúdo aqui. Exato. Mas eu amo os anúncios. Já trouxe isso aqui em outros momentos. Tá vendo? Isso aqui é o pior. A pior parte de toda essa. É ver, saber que é anúncio e ainda gostar. É o capitalismo, meu filho.
Ainda pensando nos anúncios que aparecem no seu Instagram, você diria que se eles são bons ou se eles não são e tudo mais. 40% falou aqui que interessa, né? Os anúncios interessam eles. 37% falou que irrita. E 23% falou que não tem opinião formada sobre os anúncios. Ah, tá aberto aí, né? A galera tá aqui comigo na preferência. Você tem o hábito de clicar nos anúncios do seu Instagram? 3% falou... Caralho, 3% falou que sempre. Já viu o anúncio, eu vou clicar. Eu não Você é importo. assim, Carol? Não. Inclusive, eu tenho medo de ser golpe, muitas vezes, porque o Instagram é horrível pra isso. Tanto de golpe que eles deixam subir como patrocínio, é um absurdo, assim, né, gente? Aí 3% tá lá com a Carol, que sempre clica. 8% frequentemente. 39% às vezes. 34% raramente. E 16% nunca. 52% afirmaram que já comprou a partir de algum anúncio. Eu acho que eu já comprei várias vezes. Ah, inclusive, sim, a partir Eu É. também acho que eu já comprei. sim. Mas eu compro muito mais pelo anúncio do que o Instagram Shop, né? O Instagram Shop não conseguiu... Aliás, tá ativo hoje em Não dia? tem isso, né, não. Eles tentaram, mas Vocês compram até no voltaram pra TikTok trás, Shop, né? né? O Victor é cliente do TikTok eu Shop. nunca comprei no TikTok Shop, sabia? Eu não sou muito ativa no TikTok. Eu sou cliente. Tenho carteirinha. Você segue influenciadores digitais no seu Instagram? 69% disse que sim, 31% disse que não. Há quanto tempo você acompanha os influenciadores que segue? 8% até 6 meses, entre 1 e 2 anos 25%, de 2 a 5 anos 37%, de 6 a 9 anos 12%, mais de 10 anos 6% e não sei dizer 12%. A galera é fiel, né? É. Fiel. De 2 a 5 anos ali bombando, né? É. A maioria das pessoas que eu sigo, eu acho que já faz um tempo também. Você já experimentou comprar algo por indicação desses profissionais no Instagram? 67% sim, 33% não. Aí fica muito dentro também do costume de comprar algo dentro do Instagram, né? O quanto você é influenciado pela opinião das pessoas famosas no Instagram na hora de comprar e consumir seus produtos. Aí a gente pode dividir ali que 43% não influencia em nada e aí os 57% se influenciam muito. E os influenciadores que você segue falam sobre quais assuntos? Então, a gente tem viagem e turismo, 47%, saúde e fitness, 43%, moda, 35%, humor, 34%, gastronomia e receitas, 33%, finanças, 33%, maquiagem e estética, 30%, saúde mental, 28%, tecnologia, 26%, empreendedorismo e negócios, 25%, música, 25%, esportes, 23%, cuidados com a casa, 22%, educação, 22%, religião, 20%, cinema e TV, 20%. Tá muito ligado ali com as questões de preferência de consumo também, né? Então, os Sim. influenciadores estão produzindo nessa mesma escala. E aí a gente vai para a parte final aqui desse nosso estudo da Opinion Box, que é as opiniões do usuário sobre o Instagram. É uma questão, é um bate-bola, jogo rápido ali, onde as pessoas falam se elas discordam ou concordam com determinado assunto. Começando aqui que o Instagram em excesso pode fazer mal para a saúde, 71% falou que concorda. O Instagram pode aproximar pessoas e empresas, 69% concorda. As empresas e as marcas devem estar presentes nas redes sociais para interagir com os consumidores, 69% concorda. Tem muito conteúdo produzido por IA no Instagram, 68% concordam. Muita fake news no Instagram, 68% concordam. O Instagram ajuda a propagar ideais de beleza e estilo de vidas irreais, 68% concordam. Tem muitos anúncios falsos no Instagram, 66% concordam. É a Carol que estava respondendo aqui, que é tudo que a Carol estava falando, tá aqui na pesquisa. A quantidade de anúncios no Instagram está exagerada, 59% concorda com essa afirmação. Prefiro consumir o conteúdo das pessoas normais do que de pessoas famosas ou marcas no Instagram, 58% concordam. A vida mostrada no Instagram costuma ser falsa, 56% concorda. Já deixei de seguir pessoas ou empresas por causa de posts com posicionamento políticos e ideológicos diferentes do meu, 55% das pessoas concordam. Me sinto mais seguro para comprar produtos ou contratar serviços que foram indicados por alguém que eu sigo nas redes sociais, 44% concordam. Gasto muito tempo do meu dia no Instagram, 43% concordam.
Sinto falta de quando o Instagram era uma rede social apenas de fotos. Nossa, bem equilibrado essa daqui, 36. Já saí do Instagram para fazer um detox da rede social, 43% discordam. O Instagram piorou por copiar recursos das outras redes sociais, 35% discorda e 30% concorda. Já sofri algum tipo de golpe no Instagram, 55% discordam e 30% concordam. Eu achei bem legal esses questionamentos, essas reflexões para colocar o Instagram num lugar reflexivo assim para as pessoas, né, para fazer pensar sobre o uso, sobre o que está acontecendo na rede e até o que poderia ser melhorado. Sim. Tem só um último comentário que eu queria fazer aqui, que acho que aqui, ó, sinto falta de quando o Instagram era uma rede social apenas de fotos. Quer dizer, o consumidor também não está muito preocupado com isso, não. Ele não reflete muito sobre a rede, ele só consome, né? Ele gosta dos Reels, como a gente viu ali, Reels, né? Então é isso, a gente vê que o Reels está destruindo a nossa cabeça, mas de maneira geral o consumidor gosta do Reels, consome o Reels, gosta de consumir Reels, não está preocupado com Reels. É meio assustador também, assim, porque não tem esse pensamento crítico em cima do que está acontecendo. É só o consumo pelo consumo mesmo. Assim, mas olhando para o mesmo outro... sabendo que as perguntas aqui respondem, né? Que sabem que o Instagram faz mal, né? Que o Instagram em excesso pode fazer mal para a saúde mental. 71% sabe disso. E tem a outra pergunta que fala até sobre o detox do Instagram, que muitas pessoas já fizeram, né? Sim, cadê? 36%. 36%, por mais que não seja a maioria, também já fizeram esse detox. Então, assim, é de compreensão que o uso extremo faz mal, mas as pessoas gostam do estilo de conteúdo de vídeos. E aí, aqui, talvez elas estejam mais pensando em relação ao seu ciclo social do que de marcas e criadores de conteúdo em si. Não... Aceito e quero continuar. Bom, é isso, e né? concordo com os termos de uso. Exato. Segue. O final foi meio desanimador, né? Final... Eu não achei. Eu achei que as pessoas têm um mínimo de consciência. Essas Mas perguntas não tem nenhuma deixaram atitude. evidente. Mas eu acho que entra naquilo que a gente já falou, por exemplo, tipo, a pessoa não tem muito entretenimento, não tem muito o que consumir. Consumir conteúdo de plataforma de streaming vai ficando cada vez mais difícil quando você tem que assinar 55 streams diferentes para você consumir esse tipo de conteúdo e ainda correr o risco de pagar por um plano que você vai ter que assistir anúncio. Então, eu acho que as pessoas têm meio que, tipo, tá, beleza, eu entendo que me faz muito mal usar isso daqui, mas eu vou fazer o quê se não for usar isso aqui? Acho que é meio com um beco sem saída, assim. É um pouco da questão, né, da carência do brasileiro quanto a lazer e entretenimento e fica nesse universo online rolando o feed, tendo essa ingestão de dopamina ali todos os dias na sua cara, né? O que me chama muita atenção do estudo como um todo é essa ascensão ainda desse mercado de influenciadores, dessa creator economy, até de certa forma, que todo mundo quer ter um lugarzinho dentro disso, então o conteúdo é feito de forma performática, os formatos também priorizam vídeo, que é o que a plataforma está priorizando no momento, então eu acho que isso é preocupante de certa forma, mas também eu vejo que as pessoas elas querem ter voz ali dentro, elas não querem só consumir, né? Eu também quero falar um pouco do que está acontecendo da minha vida. Isso aí. Bom, então é isso. Quero lembrar vocês que as plataformas permitem que vocês deixem comentários aqui pra gente, tá? Então, o YouTube você pode deixar comentário aí, no Spotify também. Deixa o comentário e a gente sempre deixa uma pergunta aqui pra vocês, né? Pra vocês comentarem aí. E aqui a gente vai deixar pra vocês se o Instagram também é a sua rede social favorita. Conta aí pra gente se você prefere TikTok, qual é a sua rede social preferida e se você concorda aqui ou discorda de algumas das coisas que a gente falou aqui nesse nosso episódio. Perfeito. E se vocês gostaram do episódio de hoje, não esqueçam de deixar a avaliação. Esse episódio de pesquisa ele é um pouco mais longo, mas sempre muito informativo. E a gente gosta quando vocês agregam essas reflexões também. Então, se vocês gostaram do episódio, estiver no YouTube, deixa aquele joinha. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas aí no nosso canal.
É isso aí, pessoal. Depois você pode seguir a gente em todos os lugares possíveis. O GKPBcast é muito fácil de encontrar nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, a gente tá no Twitter e a gente tá no TikTok também por gkpb.oficial, com vários cortes e vários conteúdos do próprio GKPB que você também pode seguir no Instagram para ficar por dentro de várias novidades. Mas, além disso, se não for o suficiente para você, você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais pessoais. Aqui na minha frente temos Matheus Ferreira para você se conectar no LinkedIn e @geekpublicitário no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro no LinkedIn e @VictorAlexandro no Instagram. E ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado pela companhia e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.